Como você apresenta a sua empresa? Como vender o seu negócio de forma eficiente? Foi utilizando estratégias específicas que a Soap se firmou no mercado como referência na elaboração de apresentações. Para apresentar a própria empresa, não basta mostrar dados, números, estatísticas. É preciso ir além. Ter planejamento, um roteiro, usar a criatividade. É o que a gente vai mostrar agora. A Denise, da Tendências Consultoria, tinha uma apresentação considerada ultrapassada. Ela foi auxiliada pelo Eduardo, da Soap, que com uma equipe de roteiristas mudou completamente o conteúdo da apresentação. O problema da Denise é que ela começava a apresentação com foco na própria empresa e não nas necessidades do cliente. A apresentação tinha sido construída internamente e o foco dela era totalmente apresentar a Tendências. Então a gente começava falando qual é a missão da Tendências, como é que a empresa está estruturada. O primeiro erro que nós constatamos nessa apresentação é que o foco está totalmente na própria empresa. O que nós fizemos foi criar um roteiro e trazer uma história com foco no benefício que a empresa traz para o seu público-alvo. A partir daí, a apresentação da Denise sempre tinha uma historinha. Ela resolveu, por exemplo, falar sobre a situação da economia brasileira para mostrar de que forma ela poderia ajudar o seu cliente diante de uma eventual crise de mercado. Então a gente começa falando do contexto econômico que o cliente vive. Então hoje a gente tem uma economia que ela é cada vez mais dinâmica, com tomadas de decisões cada vez mais complexas. O cliente tem que olhar para uma série de variáveis, não só mais para a inflação, como ele olhava no passado. Viu? Foi só mudar o jeito de contar a história que tudo ficou mais fácil. Eu não começo mais falando da empresa como antes, mas eu começo, eu sei que a sua vida está mais difícil, como é que a Tendências pode ajudar você. E para você que continua com uma apresentação antiga, fica a dica. O roteiro vem em primeiro lugar. Uma vez definido o roteiro, o outro erro que normalmente acontece é o apresentador virar um escravo da tela e não ter a história na cabeça. Em seguida, ele não treinar. O apresentador precisa treinar. E, por último, simular situações de reuniões, pensar nas possíveis perguntas frequentes, nas saias justas. Tudo isso tem que ser previsto anteriormente. E para falar mais sobre como montar, então, uma apresentação convincente e alcançar o seu objetivo, seja ele conquistar um cliente, uma parceria, um investidor, a gente recebe o sócio-diretor da Soap, Rogério Schecker. Rogério, muito boa noite, bem-vindo à Conta Corrente. Prazer te receber aqui. Rogério, apresentar, no fundo, é isso, é tentar persuadir, convencer. Qual é a melhor estratégia para alcançar esse objetivo e conquistar, de fato, o público-alvo? A melhor estratégia, Doni, é você colocar na sua cabeça que se você seguir uma metodologia mais disciplinada, ao invés de tentar improvisar e tirar o que há de melhor de você naquele momento, você pode conseguir resultados muito superiores. E essa metodologia ela não é tão complicada assim, ela passa por uma série de passos muito óbvios que qualquer um pode fazer, desde que cumpra, desde que tenha essa disciplina. Quais são esses passos, então? São 4 passos principais. O primeiro deles é estabelecer qual é a estratégia do momento que você vai ter, o que você vai utilizar, qual é o seu real objetivo. Os objetivos corporativos, geralmente, por incrível que pareça, mesmo por empresas altamente profissionalizadas e multinacionais, é mal definido. Em segundo lugar, é descobrir qual é o interesse da sua audiência para que possa fazer o que a Denise e o Eduardo estavam explicando, que é focar no interesse dele e não no seu, não no que você tem, mas do que você tem pode ajudar aquela audiência na qual você está interessada. Lidar com o tempo de uma forma mais eficiente, que é um grande problema dos brasileiros. Os americanos e os europeus têm muito mais facilidade, mas com os brasileiros nós temos que tomar um cuidado muito superior nesse ponto. Entender qual é o contexto, porque nunca 2 apresentações são iguais. Todas têm as suas peculiaridades. Estudar previamente esse contexto para se preparar melhor é algo que é absolutamente fundamental. E, Rogério, quais são os grandes pecados que os brasileiros cometem na hora de fazer uma apresentação? Esses pecados, interessantemente, eles são repetidos lá fora. Como a gente faz muito trabalho internacional, a gente começa a ver quais são as coisas que fazem parte do DNA humano e não apenas dos brasileiros. Alguns deles, e nós poderíamos passar a noite inteira falando sobre isso aqui, é você se considerar a parte mais importante daquele momento, daquele contexto, quando não é. A parte mais importante é a audiência com quem você está tratando.
O segundo erro é imaginar que você está lá carregando um conteúdo a ser transmitido. E ao invés disso, a gente recomenda que você estabeleça uma conexão, principalmente emocional, com aquela audiência, para que você possa estabelecer uma via de comunicação. Esses erros são absolutamente fundamentais e isso acaba levando a uma série de outros erros, porque se você está lá transmitindo apenas uma série de informações, você vai começar a tentar pegar as informações que você vê numa tela, se ela existe, e levar para a audiência. E ninguém precisa disso nos tempos de hoje. Você pode receber um arquivo por e-mail e lê-lo sozinho, né? Rogério, muita gente se preocupa com o suporte para apresentação, ou seja, com o slide que vai colocar lá. Sim. Por isso, para ajudar a explicar o que é certo e o que é errado, a gente separou alguns slides mostrando diferentes situações. Eu quero que você me ajude a comentar. Vamos dar uma olhada? A gente tem um primeiro slide, ele mostra aí algo que não deve ser feito. Qual é o erro desse slide, dessa apresentação? Seria muito difícil falar do erro dessa apresentação, porque ela tem uma série de erros, e escolher é quase que complicado nesse caso. Mas a dica que eu gostaria de deixar aqui é o seguinte: você é responsável por controlar onde estão os olhos da sua audiência. Se você não controla os olhos da sua audiência, você perdeu o controle da audiência. Quando você coloca um slide desse na frente, você não sabe para onde eles estão olhando. A menos que você comece um processo de faseamento de informações, onde você poderia até aproveitar esse slide, você vai estar falando do primeiro box e as pessoas vão estar olhando para onde? Eu não faço ideia, eu estou sem controle. Não tem uma hierarquia clara de assuntos nessa imagem, né? Pode até ter uma hierarquia de assuntos que requer explicação. Quando você começa a explicar, as pessoas sentem-se muito mais confortáveis quando elas vão buscar informação onde elas querem, quando elas querem, e não no ritmo que você está explicando. Vamos dar uma olhada, então, no próximo slide, que tem outra série de erros. Qual que é o problema aqui? Aqui é um erro extremamente comum no mundo corporativo, que é você encher de texto o slide. Porque como aquele texto é importante para você e para o seu negócio e para a sua área, você acha que é importante para todo mundo. E você começa a colocar um texto lá, onde, quando você coloca um texto na frente de uma audiência alfabetizada, que é a maior parte dos casos onde nós estamos conversando, o que as pessoas vão fazer? Ler. Quando elas começam a ler, elas deixam de olhar para você, você deixa de deter a atenção da audiência. Fora os problemas óbvios, isso começa a despertar uma série de mecanismos próprios de que você começa a perceber que aquela audiência está fugindo de você e começa a se sentir mal por isso. E isso vai começar a ser uma bola de neve negativa para o seu momento decisivo. O apresentador, a pessoa, o empresário, o empreendedor, que fica também lendo o slide que está mostrando, é uma chatice tremenda, né? E uma péssima estratégia, eu imagino. Se alguém está lá para ler um slide que pode ser lido pela audiência, alguém lá está a mais. Ou o apresentador ou o slide, concorda? Tá certo. Vamos dar uma olhada, então. A gente já falou que não deve ser feito. Vamos ver um slide mostrando um exemplo positivo do que deve ser feito. Rogério, por que essa imagem que a gente está vendo aí está correta, está aceitável? Porque, em primeiro lugar, ela tem informações muito pontuais. Na realidade, esse slide, quando foi apresentado, ele ainda faseava esses 3 pontos de acordo com o tempo que o apresentador estava falando. Então, ele estava sempre controlando onde estavam os olhos da audiência para que estivessem sempre no ponto que ele está falando. O segundo ponto é que você tem uma imagem quase metafórica que se relaciona com o que você está falando, mas não expressa diretamente o que você está falando. Quando você usa essa complementariedade gráfica, o cérebro da audiência é muito mais incentivado a pensar em descobrir outras conexões e você passa a ser mais interessante, tanto você quanto o assunto que você está apresentando. E a gente tem mais um slide, então, mostrando um exemplo positivo. Vamos dar uma olhada nele? É esse aí. A gente vê um ícone, uma bandeira do Brasil ali incorporada nos gráficos. Qual é o grande acerto desse slide? Tem alguns acertos. Primeiro que você tem uma complementaridade de informações novamente. Você está mostrando um gráfico de uma forma absolutamente não tradicional. Em vez de um gráfico de barras do Excel, você está trazendo aquilo com um outro nível de refinamento percebido. Você tem uma hierarquia de informações onde os olhos são chamados a ir para o título principal e os olhos vão para os outros lugares apenas quando você os leva para lá apontando os dados. É um slide que facilita a entrega do assunto. Perfeito. Rogério, daqui a pouco você continua dando mais sugestões de como acertar na hora de fazer uma apresentação. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta, dicas para quem quer montar um plano de negócio simples e prático. O Conta Corrente volta já. Estamos de volta com Conta Corrente. Um momento em que uma boa apresentação faz toda a diferença é quando o empreendedor precisa mostrar a ideia do negócio a um investidor para conseguir um financiamento. Pensando nisso, o Sebrae criou uma cartilha que dá o passo a passo para quem quer tirar a ideia do papel, elaborar um plano e transformá-la
em um negócio. O assunto é tão sério que o Sebrae criou até um guia com um passo a passo para elaborar esse planejamento para dar início a um novo empreendimento. E o assunto é tão sério que, pela quantidade de páginas, a gente já vê o tamanho do trabalho que isso deve dar. Mas não é tão complicado assim. E o Renato Fonseca, que é consultor do Sebrae, vai explicar para a gente. Por onde a gente começa, Renato? Bom, tudo começa com uma ideia que deve ser demonstrada em relação a uma oportunidade. Às vezes, uma ideia não significa que tem uma oportunidade de mercado para ela. Oportunidade significa ter a certeza de que existe o desejo de alguém pelo produto ou serviço que vai ser oferecido. Será que existe cliente interessado na minha proposta? Será que tem gente que quer comprar e pagar pelo valor que eu estou oferecendo através de um produto ou serviço? Essas são as principais perguntas. Se ele opta por implantar a loja ou a empresa, ele começa a montar um plano de implementação, que é como é que ele vai fazer para superar as etapas necessárias a chegar ao dia da inauguração. Tem que ver os processos, os equipamentos, as tecnologias que ele vai ter que desenvolver, ele vai ter que observar se existe mão de obra qualificada para trabalhar nas funções necessárias. Todos esses cuidados significam a preparação da implementação da loja, treinar o pessoal, tudo pronto. Podemos fazer a loja ou a indústria, ou a empresa de serviços funcionar. A partir desse dia, ele começa a fazer gestão do empreendimento. E ele já vai ter que ter aprendido sobre controles financeiros, aspectos comerciais, como é que ele vai fazer uma boa divulgação. Tudo isso é colocado em prática e durante o primeiro ano, que ele vai aprender muito sobre o negócio, ele vai, através de indicadores, vendo aquilo que dá mais certo e aquilo que não dá certo, para que com esse aprendizado ele faça a empresa cada vez mais convergir na direção do sucesso. A essência é, demonstrei que existe uma oportunidade, demonstrei que ela é viável de ser aproveitada comercialmente. Apresentamos um plano de implementação e os retornos esperados. Isso é a essência de um plano de negócio, mais simples ou mais complexo, mas que vai fazer sentido para o interlocutor que estiver verificando o material. Vamos voltar a conversar então com o Rogério Schecker, sócio-diretor da SOUP. Rogério, para quem está nessa situação, precisa apresentar o seu plano de negócio, sua ideia, seu empreendimento, por exemplo, em 5 minutos. No que ele deve focar para mostrar esse plano? Ele deve focar no interesse daquela audiência. O que é interessante nesses casos de empreendedorismo, de plano de negócio, é que você sempre está lidando ou com uma empresa nova ou com um produto e lançamento novo para uma empresa grande. Como tem novidade, você tem que convencer as pessoas. E quem são essas pessoas? São clientes potenciais, são novos fornecedores com quem você tem que estabelecer relações novas, você tem que atrair e reter talentos para um negócio que ainda não está comprovado. Cada um desses momentos a gente considera um momento decisivo, onde se você não tiver técnicas de persuasão que entram dentro da apresentação para convencer essas pessoas de que essa coisa, apesar de nova, é extremamente interessante, o teu negócio, mesmo com uma boa ideia, não vai para frente. Rogério, a gente estava falando agora há pouco que um slide, uma apresentação não deve ter um excesso de linhas, de palavras, de dados. Mas quem está assistindo a gente pode falar, mas eu trabalho num segmento técnico, eu preciso mostrar um monte de números. Como transmitir a ideia de uma apresentação técnica? Traga os números para uma história. O segundo pilar que nós acabamos não falando era a elaboração do roteiro. É a construção de uma história. Por quê? Porque uma história engaja e convence, persuade e, entre outras coisas, cria uma empatia muito maior com essa audiência. Cria uma história onde os números façam parte dessa história. E quando a gente fala de história, não é a história de Joãozinho e de Maria, de que pessoas de setores mais técnicos acabam tendo um pouco de resistência. Sempre dá para criar uma história apropriada para aquela audiência onde você traz os números para enriquecê-la, para valorizá-la. E relacionado a isso, tem um fator que é fundamental até mesmo no processo decisório de qualquer audiência, que é a emoção. Quando você desperta a emoção, você consegue convencer a pessoa, seja a engajar em uma determinada ação, a adotar um determinado produto, ou a fazer um aporte de um investimento. Mas como despertar essa emoção numa apresentação? Sem a emoção, você não vai conseguir despertar, porque as pessoas não acham que você é o que você é na realidade, mas sim o que elas percebem que você seja. E é a emoção que vai transmitir essas mensagens subliminares que vai acabar fazê-las tomarem essa decisão ou não. Como fazer isso é a arte do negócio. Você consegue fazer isso criando uma história empática que vá no interesse dessa audiência, falando de benefícios para ela e não do que você tem de bom, e principalmente na hora de performar, criando elementos
elementos que desenvolvam empatia. São elementos altamente subjetivos que nós não estamos processando conscientemente. Grande parte dessas mensagens são subliminares, mas ao adotar essas técnicas, você consegue se conectar de outra forma, em outro nível com a sua audiência, atingir o emocional de uma forma que nem ela está percebendo e conseguir o sucesso com uma probabilidade muito superior do que um improviso ou a forma tradicional que as empresas acabam fazendo a apresentação. E qual que é o peso do desempenho do apresentador nesse momento? Ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Algumas pesquisas levam a composição de voz e de postura corporal do apresentador a um peso de 93% da importância da audiência gostar de você ou não. E se a audiência não desenvolver essa empatia inicialmente, ela nem se abre para os dados técnicos e lógicos. Você perde até a chance de apresentar quão fantástico é o seu projeto.